Olá, eu sou a Patrícia e, juntamente com o Tiago, o Túlio e o Vitor Hugo, abordaremos o tema: os limites do crescimento econômico e a redistribuição de renda. Bom, a nossa sociedade atual está baseada no consumismo, o que, por sua vez, acaba gerando um grande consumo de insumos naturais. Com esse consumismo crescendo cada vez mais, a capacidade de geração de recursos naturais pelo planeta fica comprometida, já que a natureza não consegue acompanhar esses altos níveis de consumo da sociedade. E, além do mais, muitos desses recursos naturais são finitos e encontram-se amplamente impactados pelas atividades humanas, se tornando muitas vezes inutilizáveis. E bom, todos nós sabemos a importância do meio ambiente para a sobrevivência humana, e por isso existe uma preocupação crescente em preservá-lo. Não há como negar que o planeta precisa de cuidados com urgência, o que nos leva a questionar: até quando o planeta Terra vai suportar? Qual é o limite seguro para as ações humanas? Bom, foi pensando nisso que em 2009 um grupo de cientistas liderado pelo Stockholm Resilience Center, um centro de pesquisa da Universidade de Estocolmo, identificou 9 dos chamados limites planetários. E como já dá para se deduzir pelo nome, são limites ambientais que a humanidade deve respeitar para não causar impactos irreversíveis ao planeta e desestabilizar os sistemas terrestres essenciais. Esses limites levam em conta a taxa de resiliência do planeta, né? Ou seja, a sua capacidade de retornar ao seu estado natural após uma perturbação. Os limites planetários, então, são a perda da biodiversidade, as mudanças climáticas, as alterações nos ciclos biogeoquímicos, entre eles o ciclo do nitrogênio e o ciclo do fósforo, os abusos no uso da terra, a acidificação dos oceanos, as mudanças no uso da água, a degradação da camada de ozônio, o carregamento de aerosóis para a atmosfera e a poluição química. Bom, nesse gráfico nós podemos visualizar a situação de cada um desses limites. Os dados são do ano de 2015. Essa parte central em verde representa a zona considerada segura, né, dentro dos limites. E fora dela, então, cresce a zona de risco. Alguns desses limites ainda demandam maiores estudos para a quantificação de suas taxas atuais, e por isso não puderam ser representados nos gráficos. Mas, considerando os dados disponíveis, nós podemos notar que 4 desses limites já ultrapassaram essa zona de segurança. São eles as mudanças climáticas, a perda da integridade da biosfera, as mudanças no uso da terra e as alterações nos ciclos biogeoquímicos. E isso por si só já é alarmante, mas no ritmo que nós estamos, isso só tende a piorar. Nós precisamos então refletir: o crescimento econômico pode ocorrer de forma ilimitada em um planeta que é limitado? Crescimento sustentável. Em linhas gerais, as ideias de crescimento sustentável, ela vem com o reconhecimento que o mundo tem recursos limitados, porque até então a gente trabalhava ignorando a ideia dos recursos, trazendo uma ideia, fazendo uma progressão infinita, um crescimento infinito, uma ideia de que a economia poderia crescer infinitamente e a captação de recursos também, ignorando totalmente a taxa de renovação ou recursos que até não são renováveis, como petróleo e tal, essas possibilidades de escassez de recursos. Então começou a criar ideias como o desenvolvimento sustentável, criado pela ONU, que ele visa, né, criaram várias medidas e tal, foi criado a Agenda 21 para garantir o desenvolvimento sustentável, que basicamente ele quer sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade socioeconômica, sociopolítica. Então, basicamente, ele quer que os países consigam manter o meio ambiente deles e, ao mesmo tempo, mantenham uma economia boa,
com baixos níveis de pobreza e garantindo a igualdade e a liberdade de cada ser humano, né? Por isso que é a sociopolítica. Então, a ONU tomou uma medida um pouco mais branda de simplesmente traçar metas para os países seguirem e conseguirem alcançar, para a gente conseguir continuar nesse nosso mundo. Mas além dessa ideia da ONU, existem a ideia de crescimento zero, né? Que é uma ideia que foi criada por economistas ecológicos, que ela visa manter que a ideia dela é que o meio ambiente não permite mais o crescimento da economia, ou seja, a gente está cada vez chegando num ponto em que não dá mais para crescer de forma a continuar sobrevivendo e gerando recursos. Então ele opta por uma ideia de que a gente tem que achar um jeito de conseguir sobreviver com crescimento zero, sem expandir e de forma ainda conseguir manter um padrão de vida sustentável, né? Um padrão de vida bom. Em antítese ao crescimento zero, tem o desenvolvimento a qualquer custo, né? Então, ele é basicamente ainda aquela ideia do desenvolvimento infinito, é mais defendida por países subdesenvolvidos, mas e ele está muito em contrapartida com o crescimento zero. É entendível até porque faz muito mais sentido manter um crescimento zero num país que já tem sua base bem melhor, um país desenvolvido, do que um país subdesenvolvido, né? Então, um país subdesenvolvido, na ideia do crescimento zero, é muito não atrativa. Então, porém, o desenvolvimento a qualquer custo, ele vai muito longe nisso. Eu penso ignorando totalmente o meio ambiente, e aí isso a um longo, curto prazo pode ser danoso. Então, em conclusão, é muito difícil afirmar qual o caminho correto, porque também tem muitas coisas que não dá de prever. Então, tem muita gente que diz que eventualmente a gente vai desenvolver uma tecnologia em geral, capaz de lidar com esses problemas, e outros que não. Então, tu pode ser mais positivo ou negativo em relação ao futuro. Opa pessoal, eu sou o Túlio e agora eu vou falar um pouco então sobre a desigualdade de renda no mundo e depois posteriormente um pouco como ela funciona no Brasil, certo? É importante entender como é que funciona o estudo da desigualdade de renda. A gente geralmente olha pro crescimento da renda no passar dos anos para a gente ver se de fato quem é mais rico ainda continua tendo um crescimento maior da renda, porque aí indica que essa pessoa vai continuar mais rica com o tempo, e olhando também, claro, quem é mais pobre, classe média, como é que está esse crescimento da renda para ver se tende a uma igualdade ou tende a uma desigualdade. A gente chama do período de 1988 a 2008 de curva do elefante, porque o que acontece aqui? A gente tem o aumento do ganho de renda por percentil da população. Então, se a gente olhar aqui, a gente vê que dos 5 aos 75% mais ricos ou menos ricos da população, esse pessoal teve um ganho de renda de 1988 a 2008 muito puxado pela China e pela Índia, tá? Que entraram no capitalismo mundial e que começaram a ter um ganho de renda para essas classes mais pobres, mais favorecidas da população. Acontece que o 1% mais rico nesse período continuou tendo um crescimento absurdo de renda e por isso tendendo a uma desigualdade cada vez maior, beleza? E aí se a gente olhar posteriormente de 2008, porque 2008 teve a crise do subprime, né, uma grande crise financeira mundial, a gente teve um crescimento de renda diferente, de certa forma mais ideal, porque aí, olhando nesse período, as classes mais pobres e mais fragilizadas tiveram um crescimento de renda maior que o percentil mais rico da população, que o 1% mais rico. Isso, com o passar do tempo, se mantesse, indica que a gente teria, de certa forma, uma igualdade muito maior na renda, porque quem é pobre está crescendo e ganhando renda muito mais do que quem é rico, e se essa tendência se permanecesse, a gente, de certa forma, caminharia para uma desigualdade
é muito maior. A má notícia eu acho que é hoje, se a gente fosse olhar os dados de hoje na pandemia, o que a gente vê é que provavelmente as pessoas e as empresas e a classe mais rica foi a que mais ganhou, porque foi a que se recuperou mais rápido e assim, os serviços estão cada vez mais especializados e agora com a pandemia mais especializados ainda, né? Então, claro, provavelmente quem mais ganhou nessa pandemia foi a classe mais rica, foram os mais ricos que devem ter mantido e aumentado o crescimento de renda deles, certo? Então, passando para a desigualdade de renda no Brasil. Quando a gente fala de desigualdade de renda no Brasil, certo, gente? É muito importante entender que o Brasil é um país desigual por ele mesmo, os estados são muito desiguais, e a gente está falando de uma renda média per capita de R$ 1.439. O que significa isso? Significa, se a gente dividir a renda média, a renda brasileira por cada ente da família, cada pessoa dentro de uma família ganha em média, dentro da família, certo? Não é a família, é dentro da família, ganha em média R$ 1.439 mês, certo? Então, essa é mais ou menos o ganho dentro de cada família por pessoa. Acontece que isso é a renda média, certo? E como existe concentração de renda muito alta no Brasil, como a gente vai ver nos próximos slides, de se observar que se a média é essa, a tendência é que mais da metade da população não ganhe essa média, tá? A tendência é que mais da metade da população ganhe menos que a média, certo? Então, pra tu ver como é muito pouco, né? Como é muito... Se R$ 1.439 por pessoa às vezes já parece pouco, imagina que a maior parte do Brasil ganha menos que isso, certo? Então, assim, a gente tem desigualdade entre os estados, né? O Distrito Federal ganha uma renda média por pessoa muito maior do que o Maranhão, que é o que tem a menor renda média no Brasil. Perfeito? Então vamos lá. Aqui a gente está fazendo a distribuição por família. Perfeito, gente? E foi sobre aquilo que eu falei. Se a gente olhar por família, 66% das famílias brasileiras ganham até R$ 2.000 mês. Tá? 66% das famílias brasileiras ganham até R$ 2.000 mês. Isso é extremamente pouco. E até se tu for olhar pelo poder de compra do brasileiro, isso é muito ruim. E isso acentua as desigualdades, certo? Dentro do país. Aí tu vê como ele está desigualmente distribuído. Perfeito, gente? Indo então para uma comparação mais rápida sobre Brasil versus Estados Unidos, a gente pode ver que, por exemplo, aqui no Brasil, 1% da população mais rica detém 27,8% da bolo de renda do país. Então, 1% da população ganha 28 partes de 100 de todo o país. Os caras detêm muita grana, esse 1% detém muita renda, certo? E se a gente fizer a comparação com os Estados Unidos, o 1% detém menos do que... detém uma parte menor do que o 1% brasileiro. Portanto, os Estados Unidos, que é o suprassumo do capitalismo mundial, ele é menos desigual do que o Brasil. O Brasil é um país muito desigual, certo? E problemas históricos que vêm trazendo tudo isso, certo? Essa era uma visão sobre os dados e sobre a desigualdade no Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Valeu! Boa tarde, meu nome é Thiago e eu vou estar apresentando sobre métodos de distribuição de renda. A distribuição de renda diz respeito à maneira pela qual são divididos os bens e as riquezas produzidas por um país, a partir de seus cidadãos e em seus diversos estratos sociais. Tal medida é adotada visando dar um maior equilíbrio em uma sociedade para que a soma da renda não fique, em sua grande maioria, nas mãos de poucos, deixando muitos necessitados sem poder adquirir seus itens para a sobrevivência. Mas, como já sabemos, atualmente a distribuição de renda está longe de ser equilibrada. Especialistas atestam que os mecanismos e as características empregadas na distribuição de renda podem variar e acabam dependendo especificamente da organização da produção, e também da questão da propriedade que vigora em determinada sociedade. Nesse sentido, a distribuição de renda acontece dentro do próprio processo produtivo, a partir da divisão social do trabalho, isto é, com a forma com a qual estão distribuídos na sociedade os lucros, juros, salários e a propriedade. Bom, como medir? É possível medir a distribuição de renda para indicar se um país é mais igual ou desigual nesse ponto de vista. Uma das formas mais conhecidas e aplicadas é o índice de Gini, que vai de 0 a 1,
sendo o quanto mais perto de 1, maior é a concentração de renda naquele país, ao passo de que mais próximo de 0, mais igualitária é a distribuição dos bens e das riquezas. Bom, como está melhorando essa distribuição de renda? Uma forma de melhorar a distribuição são as políticas públicas com fundamento socioeconômico para atingir a base da pirâmide social. Saúde, educação, saneamento e habitação elevam o nível de renda, seja por meio de melhores serviços públicos e com fortalecimento dos serviços sociais, como o seguro-desemprego, previdência social, etc., ou seja por políticas redistributivas diretas, que levam o dinheiro do Estado para as mãos do cidadão. Um grande exemplo disso é o programa Bolsa Família, que destina um valor mensal a famílias brasileiras que possuem filhos na escola e não têm renda nem emprego suficientes para subsistir. Reconhecemos a importância do aumento de transferências para as faixas mais jovens, tipicamente associadas a fenômenos que tendem a contribuir para a superação da pobreza ao longo do ciclo de vida do beneficiário. Alguns estudos apontam, por exemplo, que a transferência de renda reduz a mortalidade e o trabalho infantil, posterga a gravidez e o casamento, melhora as condições de nutrição e saúde, aumenta a escolaridade e o desenvolvimento emocional de seus beneficiários, contribuindo para um aumento do chamado capital humano. Essas são nossas referências e muito obrigado pela atenção.